Eu vou começar falando que a política de mobilidade que existe no país, ela é uma historinha importante de entendê-la, porque depois ela vai desembocar no modelo de transporte público que vai acabar desembocando nessa disputa que resulta no cancelamento aí da gratuidade dos idosos acima de 60. Num país que era antes de vila, inicialmente tinha poucas indústrias, etc., tinha as vilas operárias, a ideia era você ter a pessoa morando no lugar de trabalho, as famosas vilas operárias. À medida que as cidades foram crescendo, etc., isso não se tornou mais possível e surgiu a necessidade do trabalhador se deslocar para chegar ao lugar de trabalho, basicamente. E isso, de repente, então, nessa descoberta, transformaram isso numa questão estatal, ou seja, é o Estado que tem que garantir essa mobilidade das pessoas para chegarem ao trabalho. Ou seja, a política de mobilidade ela tem uma origem, no final das contas, para viabilizar o funcionamento das empresas. Isso transforma o transporte em transporte público. Mas, ao mesmo tempo, se descobre que isso é um belo negócio. Então, se faz uma coisa que é público, mas é transferido para o setor privado através de uma coisa chamada concessão. E essa concessão tem uma coisa curiosa. Você é uma atividade econômica em que o empresário não fixa o seu preço. Complicado. Então você faz essa concessão e lá na concessão tem um artigozinho dizendo que a tarifa deve garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pronto. Amarrou uma coisa na outra, está garantido o negócio transporte público. E só para dar uma ideia para vocês de como é que o Brasil funciona, ou melhor, como não funciona, é que a primeira concessão dada foi em 1817 por Dom João VI, para nem mais nem menos o sargento Mor que tomava conta do palácio do governo lá. Ou seja, a boquinha já vem de longa data. Aí surge esse personagem muito importante nessa história toda, que chama-se tarifa. Ela garante o equilíbrio econômico financeiro do contrato, ela garante que o empresário de transporte coletivo não tenha prejuízo, no limite é isso, e, ao mesmo tempo, ela passa a ter um papel outro, e isso é estratégico, que é manter os de baixo, os mais pobres, de mais baixa renda, etc., imobilizados. Ou melhor, mobilizam-se só para o trabalho, quando tiverem essa condição. Fora disso, mantenham-se nos seus lugares. Tanto isso é verdade que aconteceu no Brasil, no 2013 foi fichinha, mas a revolta da catraca, no tempo de Chiquinha Gonzaga, já era por conta de aumento tarifário de bonde. Um terço da frota de bondes e ônibus de São Paulo puseram fogo quando teve um aumento tarifário, justamente quando foi inaugurada a empresa municipal de transporte coletivo. Deram lá um reajuste de 150%, botaram fogo um terço da frota. O incêndio da Casa de Barcas de Niterói, também quando houve um reajuste tarifário. A greve dos bondes do Rio de Janeiro, que o presidente Juscelino Kubitschek teve que entrar na jogada para resolver, porque senão paralisava o país. E assim por diante. Ou seja, a tarifa não é apenas a quantidade de moeda necessária para pagar um serviço de transporte coletivo. Ele é um elemento fundamental de manutenção dessa sociedade escravagista que nós temos aqui no Brasil. O Vargem Grande Paulista fez tarifa zero agora, e você sabe o que aconteceu? A demanda, que era de 300, 400 passageiros por dia, decuplicou, multiplicou por 10, gente. Para vocês terem ideia, o grau de imobilismo que a tarifa impõe para as pessoas de baixa renda, que é a maioria da população. É importante a gente lembrar que prefeitos e secretários de Estado e de municipais são tarifa zero, hein? Eles vão de casa para o trabalho, de trabalho para casa, sem pagar um tostão. Vão de carro motorista pagos pela prefeitura, porque eles vêm com essa pose de fazer economia para garantir o funcionamento. Mas eles têm as vantagens que eles negam agora, cruelmente, aos idosos, inclusive. Com a pandemia, a coisa se complicou. Caiu a demanda, é óbvio. Caindo a demanda, o que aconteceu? Caiu a receita
das empresas. E não o contrário, como eles falam, porque tarifa remunera o serviço. Então, tarifa seria custo, não é. Tarifa é receita. Portanto, se é verdade, diminuiu a quantidade de passageiros, diminuiu a receita. E aí, o que os governos fizeram, no caso do governo municipal de São Paulo, entre outros, fez, deu uma forcinha para as empresas. Está pagando a frota paralisada que está lá, né? Incluindo motoristas e cobradores dessa frota. Tá? Então, para o empresário, há sempre recursos para garantir que ele não vá à falência. Dificilmente iria a empresas desse porte. Mas, no limite, é isso. Quem tem que pagar a conta são os que pagam tarifa. Arthur Alvim, Jardim Helena, Guaianazes, Lajeado, Marcilac tem renda mensal da ordem de R$ 1.300 a no máximo R$ 1.600. Vai gastar 4 viagens de ônibus por dia, vai gastar R$ 500 por mês. Não dá, 30% do que eu ganho gastar em mobilidade. É crueldade. Não é à toa que 43% dos idosos na cidade não vão aos necessários atendimentos de SUS que precisam, porque não tem dinheiro para pagar a tarifa de ônibus. Enfim, o Brasil é o país da farsa. E é preciso que a gente lute com isso com muita força. E São Paulo, com a farsa de Dória e de Bruno Covas. Conforme eu disse, tarifa zero eles têm. Ou seja, é uma luta pesada que a gente tem que ter pela frente para, no mínimo, fazer com que aquilo que está na Constituição se torne uma realidade. Transporte como direito social. É isso aí, grosso modo. Os idosos, lamento, se preparem, porque vão ter que brigar para valer também.